Boa noite a todos. Nós louvamos o nome de Deus. Agradecemos ao grupo que cantou maravilhosamente. Louvou o nome do Senhor grandiosamente. Parabéns. Deus abençoe e que a graça de Deus esteja com eles. Fiquei muito feliz pela habilidade do cântico, do pianista, do contrabaixo e da violão. Coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Hoje, o nosso tema, a nossa mentira, é a sexta mentira: não sou perfeito, mas comparado a alguém, eu sou um santo. Quem não já ouviu esta frase? Ou melhor, quem já não disse esta frase? Eu já ouvi muitas vezes esta frase. Esse tipo de frase: pastor, tudo bem, eu erro, eu fiz o que era mal, pratiquei algo errado, mas comparado a fulano, eu sou um santo. Posso ser até arrebatado a qualquer momento. Essa frase é uma frase de costume habitual da vida do cristão nesta terra. É um problema muito sério nesta frase, porque é uma mentira da religiosidade. Eu creio que você, em algum momento, quando tentou se comparar a alguém, você se sentiu um perdedor, um derrotado. Quando você tentou nivelar o teu resultado com o resultado de uma outra pessoa. É a pior coisa para o ser humano. Esse é um tipo de comparação. E existe um segundo tipo de comparação, que é a comparação externa. Comparador, aquele que compara de forma interna para si com o seu semelhante, e aqueles que comparam outros. Por exemplo, fulano era desta forma, ciclano, ele é desta maneira. Estão tentando nivelar os resultados. Isso não é bíblico, porque cada pessoa tem um dom conforme a palavra do Senhor. E nós temos que respeitar o dom de cada ser humano, o dom que Deus deu a cada ser humano. Isso é um fato. E Deus usa todos os dons. Deus está disposto a usar todo ser humano, seja aquele que tem um dom da oratória, ou aquele que tem um dom do cântico, o dom do amor, o dom da compaixão, até o dom de ouvir. Deus usa todos os homens na pregação do seu evangelho para apresentar a sua graça, o seu amor à raça humana. E a comparação, para mim, é uma questão de autoestima. Um problema muito sério. Comparação é uma questão psicológica do ser humano. Em alguns casos, há necessidade de tratamento. O ser humano que pergunta quem era melhor, Paulo ou Pedro? Quem visitava mais, João Marcos ou Barnabé? Eu estou usando nomes do passado para não usar os nomes do presente. Quem era mais administrativo, Mateus ou Lucas? São perguntas que o ser humano ele faz diariamente em sua vida, referindo-se ao seu semelhante. Entretanto, isto é um problema muito sério e é uma mentira. É uma mentira porque iniciou-se esse processo de comparação não com Deus, mas com o inimigo de Deus. Ele é
o causador da comparação, ele é aquele que fundou, estabeleceu níveis comparativos neste mundo, mediante o pecado. Está na Bíblia. O primeiro ato de comparação encontra-se na palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 3, versículo 5. Gênesis 3, o verso 5. E veja o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 3, verso 5. Eu vou ler do 1 ao 5, mas o texto base é o verso 5. Então diz o versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5 nos diz: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui no versículo 5 nós encontramos o primeiro ato comparativo na Bíblia. Quando a serpente disse à mulher: vocês serão como Deus, serão conhecedores como Deus, que no hebraico a palavra significa divino, estarão no mesmo nível que o Senhor, basta fazer o que eu estou pedindo que façam. Esse é o primeiro ato comparativo descrito na palavra de Deus, o que significa que é uma mentira. Deus, ele não deseja comparações. Por dois motivos específicos. Primeiro motivo, porque comparar-nos com os outros é fácil. Por que é fácil? Porque você nivela o resultado. Você nunca escolherá uma pessoa com nível superior a você a fim de se comparar. Jamais. Isso faz parte da mente humana. O ser humano, ele deseja ser sempre vencedor, estar acima de todas as coisas. Então, comparar com alguém é muito fácil. Você sempre escolherá alguém de um nível inferior, porque você quer que o seu resultado seja melhor do que do outro. É um problema. Segundo, a comparação facilita ao ser humano ajustar os resultados. O ser humano, ele tem condições de ajustar os resultados. Sabe como? Um exemplo. A comparação é existente notoriamente no casamento. O esposo que diz para a esposa: olha, eu não faço isso. Se a nossa vida matrimonial está por este caminho, é porque você tem praticado tais atos dentro de casa. Isso não é satisfatório para a nossa família. Aí o esposo ouve aquilo, começa a digerir, não entende muito bem, o seu nível de estresse, ele floresce, renasce, e ele começa então a apontar também o outro lado em relação à sua esposa. Não, tudo bem, realmente eu faço isso, mas você está se esquecendo disso. Você diz que eu sou assim, mas você não está olhando o seu lado, não está olhando para você. Isso faz parte da vida humana. É um momento que as pessoas estão ajustando os resultados. Isso é prejudicial na vida humana, em todas as esferas do ser humano. Primeiro, por que é prejudicial? Se ele for capaz de ajustar o seu resultado acima do outro, ele está
de alguma forma se colocando superior ao outro, não sendo superior. Isso é pecado. Segundo, se ele é capaz de ajustar os resultados, ele está direcionando a sua vida e não deixando que Deus direcione o seu ser. Quando quem ajusta os resultados da vida humana conforme a palavra de Deus é o próprio Deus. Só Deus é capaz de ajustar os resultados. E o ajuste do resultado espiritual na vida se dá pela comunhão que temos com o Senhor dia após dia. É um desenvolvimento espiritual dia após dia. Nós temos um caso na palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 18, não precisam abrir a palavra de Deus nesse texto, mas todo o capítulo 18 apresenta uma comparação. Quando Saul, que era o primeiro rei de Israel, falhou, quando iniciou-se uma comparação com Davi. E nesse processo de comparação, quando você estuda o capítulo 18 de 1 Samuel, você percebe que Samuel, inicialmente, ele começa a dizer para os seus amigos, para a sua liderança, para o seu reino, que ele era um ser superior a Davi, tentando desfazer a imagem de Davi na vida do reino, na vida das pessoas. E Saul percebe que, lá em 1 Samuel 18, percebe que Davi simplesmente era um ser superior. Ele diz o seguinte: olha, realmente ele é um homem de Deus. Eu tenho todo o preparo deste reino, preparo acadêmico aqui. Estive direcionado neste reino pelos melhores professores, mas aquele jovenzinho, ele foi escolhido como rei de Israel. Quando ele percebe, quando ele chega à seguinte conclusão, que Davi era superior a ele, quando ele inicia esta comparação, ele agora busca um esquema, uma visão, um plano para matar Davi. Ele não suporta saber que o seu semelhante é melhor do que ele. E existem muitas pessoas desta forma em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas que você precisa exercer a sua habilidade, você precisa mostrar que você é bom naquilo que faz, porque você é cobrado. Você é cobrado, o pastor é cobrado pela igreja, é natural. E o pastor tem que estar preparado para isso. Um profissional, um professor, ele é cobrado pelos seus alunos, é cobrado pela direção da sua escola. Isso é natural e ele tem que estar preparado para isso. As pessoas são cobradas. Mas quando as pessoas percebem claramente que existe alguém melhor do que ele naquela função e que está, de repente, fazendo sombra a ele, ele entra em parafuso. Por isso que no mundo empresarial, tanta gente passando a perna. Por isso que no mundo empresarial, tantos empresários depressivos. E não somente no mundo empresarial, no mundo religioso, no mundo acadêmico, porque sempre existirá uma pessoa que chamará mais atenção do que você, isso é natural. Isso é natural. Faz parte da vida humana. E quando Saul, lá em 1 Samuel, percebeu a situação que Davi era o homem escolhido por Deus e não Saul em si, falou: não, isso eu não quero. Eu vou fazer de tudo para dar uma rasteira nesse camarada. Eu vou fazer de tudo para tirar ele da jogada. E ele começou então a buscar todos os planos possíveis para que o plano de Deus não fosse concreto no povo de Israel, não acontecesse.
E ele buscou todos os planos. Primeiro, ele tentou, de alguma forma, persuadir a liderança de Israel que Davi não era o melhor homem. E ele não conseguiu, porque Deus já havia dito que Davi era o homem. O profeta tinha mencionado. Segundo, quando ele percebeu que isto falhou, ele falou, o único meio é tirar a vida de Davi. Aí ele não assume. E eu continuo como rei. Sabe por quê? Porque o poder, ele corrompe. As pessoas que exercem poder, elas correm um sério risco de serem corrompidas pelo próprio poder. Isso é chamado da síndrome do poder. O desejo absoluto pelo poder. De estar sempre no foco, na liderança. Sempre no patamar, em um patamar superior. Sendo respeitado. Sendo aplaudido. Sendo aclamado. O poder, ele corrompe. Por isso que Jesus, ele quando veio a esta terra, ele esvaziou-se do poder. E todo ser humano que deseja crescer em espírito, crescer em verdade, tal qual está descrito na palavra de Deus, ele precisa esvaziar-se deste poder. Não foi por menos que Jesus Cristo, ele disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz ali é negar a si mesmo, que todos nós temos dificuldades de exercermos. Todos nós temos dificuldades de colocarmos em prática esta negação do nosso eu. Todos nós, porque nós conhecemos as nossas qualidades. E você tem qualidades maravilhosas. E o mais interessante das nossas qualidades é que a tua qualidade ou as tuas qualidades suplantam os defeitos do seu semelhante. E as qualidades do seu semelhante suplantam os seus defeitos. Por isso que a casa de Deus é um lugar para comungar. Já pensou se todo mundo fosse igual? Já pensou se todo mundo fosse um grande pregador? Já pensou se todo mundo fosse um administrador? Tivesse uma qualidade administrativa? Seria muito chato esse mundo. Por isso que cada um tem o seu dom. Deus deu um dom para cada um. E este dom precisa ser exercido no ministério em Jesus Cristo. É isso que Deus está dizendo. Por isso que a comparação é uma mentira. Não se compare a ninguém. A tua única base de comparação é a palavra de Deus. Se você faz o que a palavra pede, se você faz o que está descrito na Santa Escritura, você está no caminho do seu desenvolvimento espiritual. Não siga o passo humano. Não siga os caminhos humanos. Siga o que está escrito na palavra de Deus. Esta palavra é a única base, o único fundamento para o desenvolvimento de uma pessoa. Se compare a ela. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus nos diz? Existe ainda um outro caso na palavra do Senhor sobre comparação. E esse caso encontra-se em Marcos 9, eu desejo ler com vocês esse texto. Marcos, capítulo 9, por gentileza, o verso 33 ao verso 35. Marcos 9, do verso 33 ao verso 35. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Versículo 33. Chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Olha a discussão desses camaradas. Quem é o maior aqui? Desse reino de Deus, quem é o melhor? E ele, assentando-se, clamou, chamou os 12, ele lhes disse:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim, e qualquer que me receber não recebe a mim, mas ao que me enviou. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Quando você estuda esse texto, esses homens estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor. Eles desejavam ser reconhecidos em meio ao discipulado. Eles desejavam ser reconhecidos. A Bíblia não nos diz sobre o que eles estavam discutindo em si, literalmente. Falam que era sobre quem era o maior. Apresenta de forma geral, mas eu fico imaginando eles discutindo: olha, eu evangelizei mais do que você. O outro disse assim, de repente: entretanto, eu sou mais eloquente do que você. E aí, de volta, mas eu curo mais do que você. Tudo aquilo que Jesus me pede, eu faço. De vez em quando, você dá uma pisada. Então eu sou maior. E Jesus, como ele é onisciente, ele percebeu o que se passava no coração e na cabeça daqueles homens. E disse: o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão conversando? Que tipo de coisa vocês estão discutindo? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem toca melhor? Quem evangeliza mais? Sobre o que vocês estão discutindo? Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Um desejava ser o ministro da Casa Civil e o outro o ministro da economia do reino de Cristo nesta terra. Jesus falou: olha, eu não vim aqui para estabelecer reino algum. Pelo contrário, vocês precisam ser como crianças. O que significa isso, ser como crianças? A palavra de Deus explica que o senso de criança é o senso da humildade, o senso da sua autorrejeição, que o adulto não é capaz de ter. O que Jesus estava dizendo aos seus é que eles deveriam se autorrejeitarem e aceitarem o reino de Deus na vida. Então, se algum dia você ouvir pelo canto alguém discutindo, fulano canta melhor que ciclano, não coloque, por gentileza, mais lenha na fogueira. Beltrano prega melhor que ciclano, não coloque mais lenha na fogueira. A tua função é agir como Jesus Cristo agiu. Corta, joga água, apaga o incêndio. Não discuta sobre isso, porque se aquele canta melhor, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se fulano prega melhor, louvado seja o grande Deus Todo-Poderoso. Porque tudo tem sido feito para o reino do Senhor. Tudo é feito em prol do reino de Deus. Porque aquele que canta bem, melhor, provavelmente este, qualquer hora vai desaparecer da terra. E o que prega melhor, também qualquer hora vai desaparecer. O que significa isso? Que o nosso dom é um dom passageiro. É um dom que se acaba. Ele tem um início, mas ele tem um fim. E Deus deu esta condição para o ser humano, porque pelas condições pecaminosas estabelecidas lá no Éden, o homem não poderia de forma alguma presenciar os dons espirituais de Deus. Deus fez isso em prol do seu reino. Não é para se gloriar disto. Foi tudo em prol do seu reino.
para que o reino de Deus fosse o quê? Desenvolvido, que crescesse. Qual é a função de um dom? A função de um dom é despovoar o inferno e povoar o reino de Deus. Esta é a função. Saiu disto, não é a mão de Deus que está sobre a pessoa. Esta é a função de um dom. Então, aquele que canta muitíssimo bem, louvado seja o nome de Deus, mas aquele que canta imperfeitamente, ele tem um dom que aquele que canta muito bem não tem. Aquele que prega muitíssimo bem, uma oratória singular, fantástica, louvado seja o nome de Deus. Mas aquele que tem dificuldade na oratória, ele tem um dom que o grande orador não tem. E a igreja vai se completando desta forma. Isso é maravilhoso no reino do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Isso é maravilhoso no nome, em nome de Deus, em nome da igreja de Deus. Por isso que todos diante do Senhor são iguais. Diante de Deus não existe BR. Diante de Deus não existe PR. Diante de Deus todos são criaturas imperfeitas que carecem da glória e da graça de Deus. Todos. Todos nós somos iguais. É o que diz a palavra de Cristo. Entretanto, a necessidade de aprendermos a verdade. Qual é a verdade? Se esta questão de comparação é completamente mentirosa, errada diante de Deus, qual é a verdade que Deus nos tem a respeito disso? A verdade é que só podemos medir os nossos progressos espirituais pelos padrões objetivos de Deus e de mais ninguém. Eu só posso medir o meu progresso espiritual pelo padrão de Deus. Deus é o meu padrão. E mais ninguém. Somente o Senhor. Por isso, eu como pastor, eu jamais me comparo a outro pastor. Eu como pastor, eu tenho que me comparar a Jesus Cristo. É a Jesus Cristo. Você, como professor, jamais deve se comparar a outro professor. Como professor, você deve se comparar ao mestre, Jesus Cristo. Você, como médico, jamais deve se comparar a outro médico. Você deve se comparar ao médico dos médicos, Jesus Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Só podemos medir os nossos progressos espirituais pelos padrões objetivos de Deus. Diante disto, a Bíblia apresenta pelo menos 4 princípios básicos para evitarmos as comparações. O primeiro princípio está em Gálatas capítulo 6, do verso 4 ao verso 5. Este é o primeiro princípio de Deus. Diz a palavra do Senhor: mas cada um, Gálatas 6, do verso 4 a 5, mas cada um avalie o seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo, e não nos outros. Porque cada um carregará o próprio quê? O próprio fardo. O que a palavra de Deus está dizendo? Cuide da tua vida. Com outras palavras, não se meta com a vida do outro. Não se preocupe com a vida espiritual do outro. Não se preocupe com as qualidades ou defeitos do outro. Se preocupe com os seus. É isso que está dizendo Paulo aos Gálatas. E o que existem de pessoas neste mundo que tenham uma visão completamente deturpada da visão de Deus, não está escrito. Existem pessoas que são especialistas em apontar as suas qualidades. E outras pessoas são especialistas em apontar os defeitos dos outros. Mas estas que apontam as suas qualidades, jamais são capazes de apontar os seus próprios defeitos.
E estas que apontam somente os defeitos dos outros, jamais são capazes de apontar as qualidades dos outros. Esta é a verdade. O que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, cada um avalie o seu próprio procedimento. O seu próprio procedimento. Então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um, diz a palavra de Deus, carregará o seu fardo. O camarada está cheio de fardo. O camarada está cheio de peso, toneladas sobre o ombro. Ele deseja mais ainda, ele fica buscando no outro, em vez de cuidar do seu. Tome cuidado com isso. É uma atitude que não vem de Deus. Ela vem do inimigo de Deus. Porque a comparação, ela cria alguns sentimentos para a vida humana. E o pior destes é a intriga entre semelhantes. Porque quando você diz os defeitos do fulano, do ciclano, aquele que ouve não gosta, isso é óbvio, é claro. Quem gosta de ouvir os defeitos? É a primeira qualidade de que ele tem defeito, de não gostar de ouvir os seus próprios defeitos. Mas é uma realidade. E aí aquele camarada que ouviu, ele diz o seguinte: olha, fulano não gosta de mim. O que eu fiz para esse plano? Já cria uma celeuma. O negócio pega fogo. É um incêndio na vida. Aí o relacionamento é destruído. De repente é um relacionamento bom, agradável, enquanto só olhavam as qualidades. Quando começaram a observar os defeitos um do outro, o negócio começou a se distanciar, e assim é. É obra do inimigo de Deus para destruir a tua vida espiritual e a vida espiritual do seu semelhante. Um dia uma pessoa me procurou em determinado lugar, não vou dizer onde, e ela disse o seguinte: pastor, eu vim aqui para desabafar. Pois não. Olha, você conhece ciclano? Eu conheço. Você está preparado para ouvir? E eu disse: não, depende o quê? O negócio é feio. Mas ela fez uma lista enorme dos defeitos daquela pessoa. Eu fiquei atordoado. A lista não acabava. Essa pessoa é a pior de todas deste mundo. Depois que ela falou tudo aquilo, eu vim aqui para pedir oração por ela. Que maravilha. Situação constrangedora. Não veio para pedir oração, ela veio para detonar. E sem dó. Criar uma espada na vida do outro. Aí eu fiz uma pergunta. Você, em algum momento, já observou os seus defeitos? Regalou os olhos? O que o senhor está querendo dizer com isso? Você também tem defeito. Você fez uma lista enorme dos defeitos dessa pessoa. Se eu não conhecesse essa pessoa, eu fugiria dela. Como o diabo pode dar isso? Mas você tem defeito. Que defeito, pastor? O maior defeito que você tem é o reflexo de todos os defeitos que você mencionou sobre essa mulher. Isso é uma verdade.
Eu poderia ter me procurado, dito assim, pastor, ore por fulano, ore por ciclano. O que está acontecendo? Eu prefiro não falar, mas ore. Também não se esqueça de orar por mim. Eu estou no, tenho defeitos como ciclano mesmo. Mas não, isso é comparação. Está querendo dizer, eu sou melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Não é bíblico. A palavra de Deus não aceita isso. Mediante a isso, aceitemos a nossa responsabilidade espiritual. O texto de Gálatas nos diz o seguinte: cada um carregará o seu próprio fardo. A nossa responsabilidade, aceite a responsabilidade que você tem. Não se preocupe com a responsabilidade do outro. Deus cuidará dele. Os anjos cuidarão dele. O Espírito Santo cuidará dele. Jesus cuidará dele. Se tem esposa, a esposa cuidará dele. Se tem marido, o marido cuidará dela. Se tem pais, os pais cuidarão dele. Aceite a sua responsabilidade, a responsabilidade individual. O texto de Gálatas diz: cada um carregará o próprio fardo. O próprio fardo. Terceiro, examinemos a nós mesmos, diz a palavra de Deus. Diz lá: cada um avalie o seu próprio procedimento. Avalie o seu procedimento. Não permita que pessoas avaliem a você. E nem avalie os outros. Avalie a você mesmo. A si mesmo. É o que diz a palavra de Deus. Fazendo isto, fazei o bem para você, para a sua vida espiritual. E isso é bíblico. Quer ver algo que acontece diferentemente disso? Todo ano acontece, pelo menos 2 a 3 vezes por ano acontece isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, o verso 26, um texto conhecido de todos, 26 a 31. Eu estou encerrando a mensagem. Por gentileza, peço ainda um pouco de paciência dos nossos queridos irmãos. 26, capítulo 11, 26 a 31, diz assim: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí olha o verso 28. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer o pão e de beber o cálice. Sabe o que eu tenho visto na Santa Ceia? E já presenciei isso em todo o meu ministério. Em 15 anos de ministério, eu presenciei isso. Tenho presenciado. Pastor, fulano não pode participar da ceia. E agora? Já ouviu isso? Já, né? Ciclano não está preparado para participar da ceia. Não pode. Aí você pergunta, mas por que ele não pode participar da ceia? Porque é pecador. Estava sendo até cômico. Aí que tem que participar, por ser pecador. Você foi feito para o pecador, não foi para o santo. Se todos nós fôssemos santos, não existiria ceia. Ceia foi feita para o pecador. E aí, só que o texto bíblico nos diz o seguinte: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo.
Não se preocupe se o outro está preparado ou não. Se preocupe se você está preparado ou não. É isso que está dizendo o texto bíblico. Não cuide da vida do outro, cuide da sua vida. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, examine o seu semelhante e veja se ele está pronto para participar da ceia ou não. Examine-se a si mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, ele foi um pouco mais profundo ainda sobre esse tema. Veja que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 12. 2 Coríntios 10, o verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. 10, verso 12. Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Olha só o que ele disse. Não ouse fazer isso. Não ouse fazer isso. A palavra aqui no grego significa não tenha liberdade. Você não tem a liberdade para isso. 2 Coríntios 10, 12. Não ouse, não ousamos, diz lá, classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. O que Paulo está dizendo? Que Paulo evitava se comparar com outros e nem desejava que outros fizessem comparação a respeito dele. E lá o povo estava dizendo assim, olha, Paulo fala desse jeito, Ciclano prega desse jeito, Beltrano explica desta forma. E Paulo falou, não quero isto, eu não desejo isto, não ouse fazer isto, não ouse classificar-nos, não ouse comparar-nos, não faça isso, isto não é de Deus. Deus não deseja tal situação para a vida humana. Ele fazia recomendações contra medir-se e comparar-se consigo mesmo. Ele não deseja isso. Segundo Coríntios 10, 18, daí ele diz o seguinte: pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor o recomenda. É outro problema. Tem uns que se recomendam. Uma vez, um fulano me ligou e disse o seguinte: pastor, eu desejo fazer uma semana de oração na Igreja Central de São Caetano do Sul. E você fica em saia justa nessa hora. Eu disse, olha, eu tenho que olhar a agenda, porque é a única desculpa que você encontra nessa hora. Eu tenho que olhar a agenda e eu te dou um retorno. Nunca dei. Até hoje está esperando o meu retorno. Porque a Bíblia nos diz, pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. O Senhor tem recomendado. Para finalizar, desejo que vocês coloquem essas lições de vida em prática. 3 princípios para que você evite a comparação. Primeiro, não compare a sua salvação. Fulano está mais preparado do que eu. Não compare. Efésios 2, de 8 a 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém o quê? Não se glorie. Não compare a sua salvação. Não compare a sua vida espiritual com a vida espiritual de outro semelhante. Se ele está melhor espiritualmente, louvado seja o nome de Deus. Se ele é mais consagrado, louvado seja o nome de Deus. Se ele está pior, que você ore por ele. E o ajude a crescer em espírito em verdade. Segundo, não compare a sua maturidade espiritual. Não compare a sua maturidade espiritual. Alguns alcançaram um nível superior em maturidade, outros ainda estão aqui. Por isso que Paulo fala assim, alguns são bebês em Cristo, outros já são adultos.
Mas não compare a sua maturidade espiritual. Lá no primeiro século, os fariseus pareciam ser o ponto alto da maturidade espiritual para o povo de Israel. Jesus teve encontro com eles e Jesus disse o seguinte: vocês não passam de sepulcros caiados. Não passam de sepulcros caiados. Belos por fora, mas podres por dentro. Não compare a sua maturidade espiritual. E último, não compare o seu ministério, a sua vocação ministerial na igreja de Deus. Não compare. Você tem um dom que é apreciado por todos. Louvado seja o nome de Deus. Mas se você não tem esse dom, que não é apreciado por todos, também louvado seja o nome de Deus. Porque Deus dá o dom conforme lhe apraz, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Eu sempre desejei um dom, e já até parei de orar pedindo esse dom a Deus. O dom do cântico. Sou completamente desafinado. Fiquei feliz porque essa semana a Karina me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, você é afinado. Bondade sua, cuidado. Sou completo, nunca passei um teste de coral. Eu sou completamente desafinado e já aceitei isso em minha vida. E eu orava, era corajoso, orava para Deus pedindo esse dom. Foi Deus, eu devia olhar assim, coitado, esse camarada. Pensa, mas parei de orar. Então eu louvo o nome de Deus quando eu ouço um cântico. E é aquela pessoa que cantou tendo o dom da música. Para mim vale mais do que palavras expressar. Eu amo a música, apesar de não ter o dom da música, do cântico. Mas eu louvo o nome de Deus. E não me importo se fulano, ele é maravilhoso, porque eu entendi que não é ele o maravilhoso é Jesus Cristo que deu a ele. Não me importa. Eu não me importo se um pregador fala melhor do que eu. Porque o maravilhoso não é o pregador, o maravilhoso é Jesus Cristo que deu aquele dom a ele. Porque sem Jesus Cristo, eu não abriria a boca nem para falar foi Jesus Cristo, que é a fonte, o exercício, a função, o fundamento necessário para todo cristão. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça de Deus esteja contigo. Você cresça em espírito e em verdade. E que quando você olhar para um irmão, que de repente, na tua visão, seja desqualificado, não olhe para esses parâmetros, olhe com os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor, ele olha as qualidades. Sempre as qualidades suplantam os desqualificados. Sempre. Porque todos nós, independente de credo, de conceito, independente de visão acadêmica, de profundidade do seu conhecimento, todos nós temos mais qualidades do que defeitos. Todos nós. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus esteja com todos. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.